porque aqui, nesse momento, não é aquela realidade que tudo pode mudar em 20 minutos. As coisas estão mudando muito rápido. As coisas estão mudando muito rápido, no sentido, inclusive, dessa presença israelense dentro do território da faixa de Gaza. Rogério, me perguntaram, você concorda que, efetivamente, a questão aí da entrada dos israelenses na cidade de Gaza é um dado inexorável? Vocês querem a minha resposta sincera? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que isso pode ser alongado, que isso pode ser procrastinado, que isso pode ser adiado, mas a desproporção de força é inegável. A desproporção de força é inegável. Então, a questão sempre é que, na realidade, a parte da desproporção de forças, nós temos o dado político. Politicamente, é importante frisar, eu acho que essa é uma questão praticamente consensual nos meios de análise, independente de orientação ideológica, é que politicamente Israel perdeu. Perdeu por quê? Porque nós temos a ideia da legítima defesa, que é consolidada no âmbito do direito, no âmbito jurídico, pela reação imediata, instantânea e proporcional. Os atos que aconteceram no último dia 7 de outubro, nós já estamos com um mês desses atos, eles aconteceram, chocaram a opinião pública e permitiriam que Israel, de alguma forma, revidasse de maneira imediata e proporcional. Agora, o que está acontecendo hoje vai muito além de um revide imediato e proporcional. Não só pelo número de vítimas, nós estamos falando de 1.400 israelenses e mais de 10 mil palestinos, e num número crescente, milhares desaparecidos, milhares sob os escombros, como pela crueldade, como pela manutenção de ataques que não são tão precisos como eventualmente são alardeados, que atingem igrejas, que atingem escolas, que atingem hospitais, que atingem postos da ONU, que atingem conglomerados humanitários, que seriam pontos de resguardo dentro da faixa de Gaza. Então, politicamente, não é? Politicamente, Israel já perdeu. Porque a opinião pública no mundo inteiro, cada dia mais, percebendo e ciente dessa situação, condena esse perfil de ataques. E aí, gente, há uma tentativa, porque guerra também é propaganda, né? Há uma tentativa de legitimar esse tipo de ação, tentando, de alguma forma, voltar ao dia 7 de outubro e falar sobre os fatos que teriam ocorrido no dia 7 de outubro. Eu não estou entrando aqui nem na questão do seu aspecto das falhas do Serviço de Segurança israelense, ou eventualmente algum nível de negligência, de passividade, não. Eu estou dizendo, sob o ponto de vista, entendendo que tudo que está divulgado acima da superfície seja real e seja como nos é alardeado. Entende o seguinte, o que aconteceu naquele momento permitia um tipo de reação. Só que essa reação se excedeu muito, porque é uma decisão, quer dizer, tem hora que a gente pensa, veio a calhar com o objetivo de trocar de governo em Gaza, né? Parece que esses atos, essa violência perpetrada no dia 7 de outubro, parece que veio a calhar com o objetivo de você fazer uma mudança de governo em Gaza. Parece que veio a calhar com a necessidade de você mandar submarinos nucleares, mandar porta-aviões, mandar aviões de ataque A-10 para o Oriente Médio, pressionar os iranianos, pressionar o governo do Iraque que tem lá segmentos que são muito pró-iranianos e tem segmentos que, de alguma forma, são comprometidos com Washington. Não vamos esquecer que o Iraque foi ocupado a partir do dia 9 de abril de 2003 por tropas dos Estados Unidos. Então, a questão que paira nesse momento, a grande implicação hoje é Gaza está dividida ao meio, Israel entrou, colocou seus tanques, tropas especiais, a coisa tende, de alguma forma, a uma ocupação, tá? A coisa tende, de alguma forma, a uma ocupação. Essa é a realidade, tá, gente? Porque não adianta eu vir aqui e contar para vocês que acontecerá algum milagre, sob o ponto de vista da desproporção de forças. Na medida em que as forças que estão envolvidas são essas, a Marinha de Guerra israelense, a Força Aérea israelense, as Forças Especiais israelenses, a Infantaria israelense, na medida em que é esse o cenário, e que, por mais que os palestinos tenham se preparado para resistir, eles têm problemas em relação a cadeias de logística, a linhas de suprimento, ao cerco que é imposto a Gaza, né? Ah, mas as armas entraram, o Hamas pode ter se preparado. Teve gente hoje dizendo aí que mais de 5.800 foguetes foram lançados contra Israel. Mas esse estoque é limitado.
não é produzido dentro da faixa de Gaza material, não tem matéria-prima, não tem compatibilidade com você imaginar que você possa enfrentar essas tropas de Israel por terra, mar e ar por muito tempo. O que pode é aumentar o custo político de Israel. Você ter 50 mil mortos palestinos em Gaza, você ter um êxodo forçado em direção ao Sinai, são hipóteses que a gente cogita, tá? Até de uma eventual, em algum momento, abertura total de Rafah, para que o Egito possa receber esses palestinos, que seriam, então, vítimas de um processo de limpeza étnica, que seriam, então, vítimas de um processo de apropriação do seu território, mas o Egito é aliado dos Estados Unidos. Por mais que o Egito tenha voltado a conversar com Damasco, com Teherã, que os chineses tenham feito investimentos, que a marinha egípcia tenha feito negócio com a marinha francesa, mas o Egito, do Sisi, é aliado dos Estados Unidos. O que acontece depois de Camp David, depois do acordo de Camp David, com a devolução do Sinai para o Egito, na época de Menachem Begin, na época do presidente egípcio Anwar Sadat e do presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, o que acontece ali, de alguma forma, compromete o futuro do Egito sob o ponto de vista de uma certa tutela. E essa tutela é tal que você vê que os brasileiros permanecem em Gaza porque, para permitir que os brasileiros saiam, não é apenas necessária a anuência dos grupos palestinos que estão na aduana do lado de Gaza ou dos egípcios. Não, é necessário que haja anuência também de Israel, e é necessário que controla a fronteira da faixa de Gaza, que não permite que haja porto em Gaza. Estou falando de tempos de paz, ou relativa paz. Que não permita que haja aeroporto em Gaza, que não permita que os palestinos possam gerenciar suas situações cotidianas. O desemprego de Gaza, né, é condição sine qua, não é? É condição sine qua para agregar combustível na fogueira e matéria-prima para o radicalismo. Quando você tem 70%, 80% de desemprego, é essa a situação. Lívia Carvalho Alves, seja bem-vinda. Veja, quando você diz que a imagem de Israel foi totalmente modificada, não resta a menor dúvida, porque a legitimidade para ataques que fossem proporcionais à agressão que teria sido cometida no dia 7 de outubro, sob o ponto de vista, inclusive, do direito internacional, tinha uma cobertura, uma expectativa. Tá? Agora é diferente. Agora é diferente porque todos os dias nós estamos vendo igreja, mesquita, escola, hospital destruído. Então, se você tem num prédio, eventualmente, 2 combatentes do Hamas e 500 civis, parece que isso não é empecilho para que o prédio seja demolido. Tá? É muito complicado o que está acontecendo. É muito complicado o que está